Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de religião hoje. Então, hoje a nossa aula, nós vamos continuar as nossas atividades de religião, mas vamos falar um pouquinho sobre cumprindo a promessa. Prestem atenção nessa aula aí, porque às vezes a gente faz uma promessa e não cumpre. Então, presta atenção. A história de hoje encontramos em Lucas, capítulo 18, do versículo 31 ao 33 e no 22. João, no capítulo 18, Marcos, no capítulo 14 e Isaías, no capítulo 53, versículo 7. Então é o seguinte, o povo judeu vivia momentos difíceis e esperava ansiosamente pelo Salvador que os libertaria dos inimigos. Mas Jesus não era um guerreiro, como eles pensavam que fosse. Ele desejava que as pessoas aprendessem a amar umas às outras e a Deus. Enquanto ele esteve na terra, Jesus ensinou sobre o amor do Pai e curou muitas pessoas. Jesus se reuniu com os discípulos pela última vez na ceia da Páscoa. Naquele momento, explicou que a salvação não seria a libertação do poder romano, mas do pecado. Entendeu? Era isso que ele estava dizendo. Só que eles achavam que ele era um guerreiro que vinha lá libertar eles e tal. E não era isso, era a libertação do pecado. Para que todos os seres humanos pudessem alcançar a vida eterna. Então aqui a prof pegou uma imagem onde fala bem certinho quais que são os apóstolos que tem da Santa Ceia. Esse quadro é bem famoso, né? Então vocês todos conhecem. Então aqui, no número 1, que é esse do canto aqui, é o Simão. Esse aqui é o Judas, o Tadeu lá, né? Aquele que o Iscariote traiu Jesus. E esse, o Judas, é outro. O 3 é o Mateus, o 4 é o Filipe, o 5 é o Tiago, o menor, esse 6 é o Tomé, o 7º é o João, Judas Iscariote, que foi aquele que traiu Jesus, é esse aqui, Pedro, ali o 9º, André, o 10º, Tiago maior, que é esse ali, o 11º, e o Bartolomeu, que é o 12º, são os apóstolos, os discípulos, né? Então, a prof pegou um que tenha todos com o nome para ficar interessante, né? Porque todo mundo vê o quadro, mas não sabe quem que é quem, né? Ele sabia que passaria por momentos difíceis, por isso foi ao Monte das Oliveiras para orar e pedir forças a Deus. Judas, um dos discípulos, traiu Jesus por 30 moedas de prata. No meio da noite, Judas identificou Jesus, falou, aquele ali é Jesus. Então os soldados foram e prenderam e levaram para ser julgado, de alguma coisa que ele não tinha feito, né? Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Calado, ficou caladinho, não falou nada. Então aqui a prof vai ler também um trechinho para vocês. Só um pouquinho aqui. A prof vai ler um trechinho para vocês também de uma história também. O que a gente tem que entender quando a gente fala de cumprir uma promessa? Né? A gente tem que pensar isso. Porque assim, Deus mandou seu filho e falou, você tem que ir para a terra, você tem que crescer, você vai curar muitas pessoas, você vai falar bem sobre mim, para que as pessoas acreditem em mim e tal, mas você vai morrer na cruz pregado. E ele cumpriu a promessa. Ele podia ter gritado lá de cima, né? Me salve, me tire daqui, mas não. Ele cumpriu a promessa, mesmo sabendo que estava sofrendo, mas ele cumpriu a promessa. Né? Então a gente tem que pensar muito no que a gente cumpre, no que a gente promete, né? Então se eu prometi uma coisa, por menor que seja, eu tenho que cumprir, né? Ou se eu vou me arrepender depois que eu não devia ter prometido, agora já é tarde, já prometeu, tem que cumprir.
Então, aqui, a vida de Jesus não pode ser comparada à dos mestres que passaram na terra. Assim como eles, Cristo ensinou importantes lições às multidões. Porém, fez tudo mais do que isso. Desvendou os mistérios dos céus para as pessoas e fez grandes maravilhas. Milagres que só alguém autorizado por Deus poderia realizar. Curou doentes, cegos, aleijados e surdos. Além de ressuscitar indivíduos que já estavam mortos, como ele fez com Lázaro, né? Muitos acreditavam que Jesus era tão esperado Salvador da humanidade. Outros o viam como um revolucionário e achavam que não deveria permitir que continuasse influenciando o povo daquela maneira. Aí, havia ainda os que pensavam que Cristo era um perfeito líder na guerra contra os romanos. Achavam que iam direcionar uma guerra ali, que ele ia ser um líder da guerra. Ele poderia curar os ferimentos dos soldados e dar-lhes comida quando faltasse. Poucos entendiam o real motivo da sua vinda a esse mundo. Certo dia, quando iam pela última vez a Jerusalém, Jesus disse aos discípulos: Estamos indo a Jerusalém, onde acontecerá tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos estrangeiros, zombado, insultado. Cuspirão no seu rosto e lhe baterão na face. Depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não conseguiam entender o que Jesus estava querendo dizer. Tudo havia ido tão bem. Certamente nada de mal poderia acontecer. Eles não acreditavam, né? Ao entrar na cidade, Cristo montou em um jumento e pela primeira vez foi aclamado como rei e salvador. Pela primeira vez, ele sentou num jumento e foi aclamado. Quando ele estava entrando na cidade, todos gritaram, rei, né? Olha o rei, salve o rei. O povo estendia capas pelo caminho, como se fosse um grande tapete, e gritava, que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Foi a primeira vez. Porém, muitos não gostaram disso e pediram que Cristo ordenasse as pessoas a se calarem. Eu afirmo a vocês, disse Jesus, que se eles se calarem, as pedras falarão. Aquele era o momento de confirmar perante o povo que Jesus era o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, e que a hora da grande prova havia chegado. Todos nas cidades comemoravam a festa da Páscoa, saída do Egito. E como era de costume, reuniam-se para a ceia. Jesus também se reuniu com os apóstolos. Contudo, antes da refeição, pegou uma vasilha com água e lavou os pés para que aprendessem uma lição de humildade. Pois somente os humildes encontrarão no lar do céu. Em seguida, pegou o cálice e o pão e deu graças e os entregou aos seus amigos, dizendo que deveriam realizar aquela cerimônia em memória do sofrimento pelo qual ele iria passar. Tudo aquilo deixou os discípulos perplexos. O que Cristo queria dizer com tais palavras? Há um traidor entre nós, e o Filho do Homem vai morrer, disse Jesus. Agora era demais. Quem entre eles teria coragem de trair o Mestre? Todos pensaram. O grande amigo, o Salvador. Um por um foram se perguntando: Sou eu, Senhor? Quando Judas perguntou, Jesus falou baixinho. Tu disseste. Ele já sabia, né? Que é o mesmo que sim. Então Judas saiu daquele lugar. Filhinhos, disse Jesus, ainda por pouco tempo estarei com vocês, mas não podem ir comigo para onde eu vou. Apenas quero que façam uma coisa muito importante. Amem uns aos outros. Assim, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Pedro ficou entusiasmado. Ele amava Cristo. Disse que daria a própria vida por ele. Você fará isso? Perguntou Jesus. Pois eu lhe digo que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
Pedro ficou em silêncio. Ele não podia compreender o que Cristo estava dizendo. Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos, continuou Jesus. Amem as outras pessoas e Deus enviará o seu Espírito para ficar com vocês. Ele lhes ensinara todas as coisas e fará com que se lembrem de todos os meus ensinamentos. Não se preocupem, fiquem com a minha paz. Cristo queria confortá-los. Porém, como fazer isso se ele mesmo estava passando por momentos difíceis? Então, saíram daquela casa e foram ao Monte das Oliveiras para orar. Jesus ficou muito triste ao ver que enquanto orava, os discípulos dormiam. Não seguiam seu conselho de pedir forças a Deus para enfrentar os desafios pelos quais iriam passar. É que eles não acreditavam, né, que ia acontecer tudo isso. Então, eles dormiram, nem foram orar. Cristo conversava com eles, quando de repente muitas pessoas se dirigiram onde estava. Na frente vinha Judas. Seriam amigos? Não. Havia soldados também. Judas chegou perto de Jesus e lhe beijou o rosto, mostrando a todos quem era o mestre. Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem? Perguntou Jesus. Quando os discípulos perceberam o que estava acontecendo, ficaram em posição de ataque. E Pedro feriu um soldado, cortando-lhe a orelha. Parem com isso, disse Jesus. E tocou a orelha cortada, curando-a. Em seguida, deu permissão aos chefes que estavam ali para prendê-lo. Ele falou, podem me prender. Vocês vieram aqui com espada e cacetetes para me prender, como se eu fosse um bandido. Permaneci com vocês todos os dias no templo e não procuraram-me, deter-me. Mas tudo isso aconteceu para que eu cumprisse as escrituras. Então os soldados prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote para ser julgado. Onde estariam os discípulos naquele instante? Ah, eles ficaram com medo e fugiram. Até Pedro, que tão corajosamente disseram que daria vida para o mestre, seguia-o de longe. Lembra que ele falou lá que ele daria vida, eu dou a vida por você, Jesus. E ele falou, não, você vai me trair, você vai me ignorar, como se eu não me conhecesse. E foi o que aconteceu. Pedro ficou afastado, dizendo que não conhecia Jesus. E com todo esse sofrimento aqui, uma parte de ser humilhado, de ser traído pelo um dos seus discípulos, que passou a vida toda com ele, ele não cumpriu a promessa que ele fez ao pai dele? Cumpriu, né, gente? Então, a gente tem que pensar muito bem no que a gente promete, para a gente poder cumprir. Lá no plural, vai ter um videozinho falando sobre promessa, tá? E falando, tem sobre a última ceia aqui de Jesus. Ótimo final de semana na presença de Deus. E gratidão é quando a gente abraça Deus e agradece por todas as bênçãos dadas por Ele. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo de pandemia, a gente deve agradecer, porque nós estamos aqui, vivos, assistindo essa aula. E logo, logo estaremos juntos novamente. Tá bom? Beijos, fiquem bem, tá? Bom final de semana. Pensem no que vocês vão prometer. Qualquer coisinha, se por menor que seja, se vocês prometerem, vocês vão cumprir. Ok? Fiquem bem e até semana que vem. Beijos.